Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 26º domingo do tempo comum e com alegria somos alimentados pela palavra de Deus, que no Evangelho de hoje, o Evangelho segundo Mateus, Jesus apresenta uma parábola e nos mostra a imagem de um pai e dois filhos. Ao que o pai propõe para os seus filhos o trabalho na vinha, portanto chamou o primeiro, ide trabalhar na minha vinha. E ele então respondeu, não vou. Mas depois acabou se arrependendo e foi trabalhar na vinha de seu pai. O pai também convidou o segundo filho para trabalhar na sua vinha. E ele prontamente pôde dizer, sim, Senhor, vou trabalhar na vinha. Mas, como resposta, não foi trabalhar na vinha. E Jesus pergunta para aqueles que lhe escutam, qual destes fez a vontade do Pai? E todos prontamente podem responder, o primeiro, aquele que disse que não ia, mas acabou indo. A parábola do Evangelho de hoje, ela nos leva a compreender que a nossa vida, o nosso caminho de fé, sobretudo através de um compromisso verdadeiro com o Deus vivo, é através de uma resposta sincera que a cada dia nós vamos oferecendo ao nosso Senhor, através de ações concretas em favor da edificação do reino de Deus. Muitos que viviam a fé em Israel acreditavam que já estavam prontos e, portanto, não se abriram ao mistério de Deus revelado através dos profetas e, de modo particular, através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus vai concluir o seu evangelho de hoje dizendo que os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino dos céus. Isso para dizer que quando existe uma vida de conversão verdadeira e uma adesão ao evangelho do Cristo Salvador, tudo se transforma na nossa vida. É preciso romper com toda a questão legalista, com todo o egoísmo e o desejo de querer ser mais do que os outros, para deixar que a misericórdia de Deus se faça viva na vida de cada um de nós, como é o convite também da primeira leitura desta liturgia desse 26º domingo do tempo comum. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. E para isso também completa a palavra do Salmo responsorial, dizendo, mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Também pela palavra da segunda leitura, nós somos chamados a nos aproximar cada vez mais do Cristo Salvador e ter entre nós os mesmos sentimentos que existe em Cristo. Aquele que era o Filho de Deus não fez disso uma usurpação, nem uma grandeza, mas humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo e viveu na obediência. Que nós saibamos acolher o chamado de Deus para participar do seu reino, para trabalhar na sua vinha e a cada dia, de um modo muito concreto, possamos então responder o nosso sim com ações verdadeiras, com um coração que vai se convertendo e se tornando cada vez mais igual àquele coração do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje nossa igreja se alegra também por celebrar os 50 anos do doutorado de Santa Teresa d'Ávila. Teresa foi a primeira mulher a receber o título de doutora da Igreja. Título esse que lhe foi conferido pelo Papa São Paulo VI. Ele a proclamou doutora exatamente em 27 de setembro de 1970. E naquele dia ele pôde então afirmar, esta é uma santa singular, tão grande, e vemos diante de nós como uma mulher excepcional. Também vemos Teresa como uma religiosa que irradia em torno de si a chama de sua vitalidade humana. A vemos como uma reformadora e fundadora de uma história e
insigne ordem religiosa, uma grande e fecunda escritora, mestra de vida espiritual, uma contemplativa incomparável e também uma incansável alma ativa. Santa Teresa de Jesus, a nossa padroeira, por isso vivenciamos este dia com alegria na celebração destes 50 anos do seu doutorado. Que a cada dia possamos, com sabedoria, beber da fonte divina que foi então revelada pelo Espírito de Deus a Teresa de Jesus e que chegou até nós. E exatamente através do Espírito, Deus suscitou Teresa para recordar à sua igreja e a cada um de nós o caminho da perfeição. Que queiramos caminhar alimentados e iluminados pela sua doutrina celeste e sustentados por um desejo vivo de santidade. Então, no dia de hoje, nada mais oportuno do que rezarmos diante desta imagem de Santa Teresa de Jesus, aquela oração que preenche o nosso coração e que é bem popular de Santa Teresa de Jesus. Ela que diz: nada te perturbes, nada te espantes, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Que a nossa vida só Deus baste, e assim seremos felizes. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção deste domingo pela intercessão de Santa Teresa de Jesus. Que pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, uma abençoada semana.